Se você tem holding familiar, empresa patrimonial ou está planejando doar cotas para os seus filhos e descendentes, eu preciso que você pare e olhe para a tela agora. Porque tem uma mudança que pode deixar o seu planejamento mais caro, muito mais técnico e com mais risco de autuação do que o que você imagina se você insistir naquele modelo antigo. Vamos sofrer juntos então? Estou falando da Lei Complementar número 227 de 2026, publicada recentemente no Diário Oficial, dia 14 de janeiro de 2026, que cravou uma regra geral, uma regra base de que o cálculo do ITCMD em cotas de ações mudou. E eu vou ser bem direto, tá? Ela enterrou a ideia de doar por patrimônio líquido, por patrimônio contábil histórico, como se isso fosse resolver todos os problemas desse modelo, tá? Mas volta aqui para a tela. O que é que aconteceu? Se você assinou o planejamento sucessório em 2026, isso muda o jogo de como antes a caneta funcionava nesse esquema. O que era comum antes e que não dava problema de jeito nenhum, na prática, muita gente fazia o seguinte: pegava o balanço da holding, olhava o patrimônio líquido contábil dela, às vezes com imóveis registrados por valores muito antigos, aqueles que estavam lá na declaração de imposto de renda, e falava o seguinte: pronto, vou doar as cotas por esse valor aqui. Então, nada mais era feito. Doutor Ricardo, e qual era o efeito disso, né? Qual era a consequência? O ITCMD dele ficava menor, porque o PL contábil, em muitos casos, é muito mais baixo do que o valor real dos ativos que compõem essa empresa. Só que isso sempre foi um terreno de riscos. Teve Estado aceitando certos cenários, teve Estado autuando, pesado, teve contribuinte ficando, não vai, tendo medo, não fazendo. E aí veio a tal Lei Complementar 227, que cravou no seu artigo 152 e 154 as mudanças. A lei vem e começa já com um princípio geral muito importante. A base do ITCMD é o valor de mercado do bem ou direito transmitido. Está lá no artigo 152, tá? E olha, o ponto-chave para a holding é o artigo 154. Ele separa dois mundos nesse cenário. O primeiro, que as cotas ou ações negociadas em mercado organizado, aquele de bolsa, balcão de vendas, se tiver mercado ativo, nos últimos 90 dias anteriores, é a base que será da cotação da fechamento do dia anterior. Traduzindo para vocês, né? Para empresas da bolsa, a referência fica muito objetiva. Então, cotação do dia anterior, nada mais. Todo o resto, e aí está assim a maioria das holdings familiares, aqui realmente ficou muito pesado. Porque a base tem que ser calculada com a metodologia tecnicamente idônea e adequada. É assim que a lei diz, tá? E a lei diz expressamente que pode considerar perspectiva de geração de caixa. É mole, pessoal. Previsão futura de receita, doutor Ricardo. É isso mesmo. Previsão futura de receita. Se não bastasse, é isso agora. E mais, ela criou um piso mínimo. O valor tem que ser correspondente a um mínimo de patrimônio líquido ajustado, os ativos e passivos, os valores de mercado, mais o valor de mercado do fundo de comércio. Aí foi ferro puro, né? Olha que se a gente for tentar entender fundo de comércio, isso é uma perspectiva futura. Não é só atualizar o balanço, é entrar numa lógica que é do mercado de ações, do valor eixo. Traduzindo aqui para o mundo real, né? O que é o PL ajustado ao fundo de comércio? Para a gente descomplicar, é melhor que a gente separe isso. Patrimônio líquido ajustado é pegar os ativos e passivos e trazer eles ao valor de mercado presente. Um exemplo clássico, tá? Você tem um imóvel que na contabilidade dessa sua empresa ele foi integralizado pelo valor de R$1 milhão. No mercado hoje ele vale 5 milhões. O PL ajustado não é fingir que o valor é 1 e simplesmente considerar 1. É passar a considerar 5, tá? E o fundo de comércio é o valor que não está no tijolo, no bloco, na estrutura. É a marca, é a clientela, é a posição de mercado, são os contratos vigentes, a reputação, a capacidade de gerar resultado. Ou seja, a lei está dizendo que se a empresa tem uma vida econômica, não dá para doar cotas como se fosse só papel contábil antigo, tá? Não dá para fazer isso. E aí lascou, né? Porque quando a gente pensa em fazer isso, já tem custos que não estavam antes desse cenário. Um exemplo prático, rápido e doloroso. Uma holding com PL contábil de mais ou menos 10 milhões.
Esse é o valor que ele tem de patrimônio líquido contábil. Só que os imóveis estão todos defasados. Ajustados a mercado, a gente sai dos 10 para os 18 milhões. E aí vem o fundo de comércio, estimado por um cálculo e um perito em 4 milhões. Pronto. O piso já foi para 22 milhões. E agora adivinha, o ITCMD vai ser calculado sobre esse número. A doação de cotas será com base nesse número, não mais no PL contábil. E tem uma sacada muito importante aqui, tá? A lei admite o método que considera a geração de caixa, ou seja, né, em certos casos, a base pode ir até além do PL ajustado mais fundo de comércio, dependendo da metodologia e daquilo que o seu estado regulamentou, tá bom? Ah, doutor Ricardo, então acabou o planejamento das holdings patrimoniais, é isso? Não, não acabou. Mas eu vou ter que lhe dizer a verdade e que pouca gente vai falar por aí, tá? Acabou o planejamento de holding de balcão. Aquele que a gente sentava, tinha um script muito pré-moldado e levava aí. Aquele que só se pegava o balanço antigo, doava as cotas e torcer para não ser fiscalizado. Esse planejamento acabou, tá? Agora, para fazer direito, você precisa de quê, né? Você vai precisar de avaliação econômica defensável, então método contabilmente idôneo, documentos, atas, demonstrações das premissas, laudos, coerência contábil e societária com essa doação e um olho na regra do seu estado, que a lei diz expressamente que será conforme a legislação do ente tributante, em pontos chaves, tá? Então isso precisa ser analisado. Agora volta aqui comigo. Se você fez doação recente ou vai fazer em 2026, aí sim isso muda seu risco. Vamos aqui a um checklist do que fazer agora com muita objetividade, né? Se eu representasse sua família hoje, eu seguiria certamente um roteiro que passearia por esses mapas. O primeiro, mapear o que vai ser doado na holding patrimonial. Se é uma empresa operacional, se ela é só patrimonial, se ela é mista. Revisar e as distorções do PL contábil, os imóveis antigos, as participações, marcas, contratos, trazer isso com valor real, presente e defensável. Definir uma metodologia de mínimo, que seria um planejamento, fundo de comércio, tudo com base naquele artigo 154. E, se couber, evidentemente, o método de geração de caixa, com as premissas muito bem definidas, tá? Montar esse dossiê, e aí eu digo que o dossiê não é um PDF bonito, tá? É um conjunto de provas que sustentem os números que vocês vão trazer nas escrituras de doação. Recalcular o ITCMD e reavaliar as estratégias e o risco que você quer correr. Às vezes a coisa muda, né? A doação pode até ser feita por etapas, reorganizar previamente cláusulas, o momento de transferir, aquisições onerosas com a distribuição de lucros da própria holding aos herdeiros, ao invés de doação. E por que se importa tanto, doutor Ricardo, né? Porque a regra nova aumenta tudo no planejamento tributário e no planejamento patrimonial. Aumenta a base de cálculo, a carga e o potencial. Aumenta o risco de autuação para quem insiste no modelo antigo de não reavaliar os ativos. Aumenta o custo técnico de planejamento. A gente vai precisar agora de um monte de parecer, de um monte de laudo técnico que a gente assinando ali, colocando a sua assinatura no jogo, né, no risco, né? E aí, é importante que a gente feche com uma frase, né? Planejamento sucessório continua sendo muito inteligente em 2026, mas ele agora precisa ser técnico, defensável e documentado. Não basta simplesmente alterar. Se você tem holding familiar ou pensa em doar cotas em 2026, comenta aqui, ITCMD Holding, e diga o seu estado. Eu posso fazer, em um próximo vídeo, exemplos práticos de documentos e estratégias que você poderia utilizar. As dúvidas mais recorrentes a gente vai fazer um conteúdo nesse sentido. E para não esquecer, né? Lembra de me seguir, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.